Oi, aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Não sai daí, envia a tua sugestão de pauta para saudemais@tve.com.br. Hoje a conversa é com Raquel Dib sobre endometriose. Raquel Dib é médica ginecologista da Santa Casa de Porto Alegre e chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Também é especialista em cirurgia minimamente invasiva com certificação robótica e doutora em patologia pela UFSPA. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Também é Março Amarelo, mês de conscientização sobre a endometriose, que afeta cerca de 8 milhões de brasileiras. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, é estimado que mais de 176 milhões de mulheres sofram da doença. Raquel Dib, doutora, muito obrigada pela presença aqui no Saúde, mas vamos começar conceituando o que é a endometriose e, em seguida, a senhora pode dizer assim, como é que ela se manifesta pelo corpo. Bom, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre algo tão importante para a saúde feminina. A endometriose ela é uma doença considerada benigna, uma doença crônica, que tem relação com o hormônio estrogênio e, por isso, a sua relação com a menstruação, né? O mais comum de falar sobre endometriose é dizer que são cólicas durante a menstruação. Então, é uma doença que pode acompanhar a mulher desde a sua primeira menstruação até o término dos ciclos menstruais. Sim. A gente já, no decorrer da vida, eu não sei, porque muitas doenças elas ganham outras classificações e elas são interpretadas de forma diferente. Essa associação com a menstruação, a gente pode falar que é a vida moderna. Hoje, as mulheres têm menos filhos, então elas menstruam mais. Se a gente comparar com as nossas avós e nossas bisavós, o número de filhos foi diminuindo, então nós temos mais tempo de menstruação. Essa quantidade de menstruação, de fato, é ou pode ser uma das causas em alguns grupos de mulheres da endometriose? Sim, então, quando a gente está falando de o que é a doença, né, aqui existe um tecido dentro do útero que se chama endométrio. E isso é o que descama todo mês e é o ciclo menstrual. A gente não pode dizer que a causa da endometriose é a menstruação. Por quê? Porque nós identificamos esse tecido em outros órgãos, mas parece que eles têm vida própria, não? Então, assim, a menstruação aumentada, a quantidade maior de ciclo, é responsável por mais sintomas, mas não como causa isolada da doença. Nós ainda não sabemos o que realmente causa. Existem teorias sobre a menstruação, existem teorias sobre componente genético, história familiar, de outras mãe, tia, irmãs, né, na família que podem ter a doença. Existem teorias imunológicas, mas ainda não temos a real causa da doença. A gente conhece muito mais o sintoma e o tratamento do que a causa especificamente falando. Quando é que os sintomas podem aparecer? Quando é que, assim, quais são os primeiros sintomas? De uma forma, evidentemente, a gente sabe, sempre gosta de ressaltar, né? A gente não diagnostica ninguém aqui via o programa, a pessoa tem que procurar o seu médico. Mas quais são, assim, o que alerta para uma eventual endometriose? Eu acho que o programa tem um papel muito importante, que é a informação. Através da informação, a gente consegue dizer que ter dor na menstruação não é normal. Isso é o primeiro sinal de alerta. Um desconforto sempre pode acontecer, até porque a menstruação é um processo inflamatório em qualquer mulher, mas esse ciclo menstrual que seja muito dolorido, um ciclo menstrual incapacitante, que vá piorando com o passar do tempo, em geral, deve ser um sinal de alerta e deve sim ser a primeira orientação para buscar uma consulta, uma orientação com o ginecologista, porque não é normal. Isso não é considerado normal. Uhum. Mas as cólicas são comuns. Não sei se a gente usa a palavra normal, não, mas elas são comuns nas pessoas que menstruam, né? Pois então, esse é o primeiro ponto. Não é normal sentir dor.
um pouco de desconforto. E, claro, imagina, se todo mundo vai achar que tem endometriose porque tem um desconforto, alguma coisa durante a menstruação. Mas a dor incapacitante não é normal. Então, aquela cólica que te limita de sair, que te deixa um pouco mais em casa, limitada das suas atividades normais, esta é a cólica que não é normal e é o primeiro sintoma. Não é o único sintoma. Existem outros sintomas que compõem o diagnóstico da endometriose, mas esse é, sem dúvida alguma, o principal, e esse é onde a informação pode atuar de maneira efetiva. Por quê? Porque é um alerta que qualquer um pode dar. E, com isso, buscar aconselhamento e avaliação com o ginecologista. Os exames ginecológicos, eles devem começar quando? Assim, talvez possa parecer um pouco fora da pauta, mas eu imagino que seja só através de exames ginecológicos que a gente vai conseguir definir que, de fato, esse endométrio está alterado, algo assim. Então, como é que a gente pode esclarecer isso para as pessoas? Que existe, né, a clínica. Então, assim, o que eu acho importante? Primeira menstruação de uma menina, é importante um aconselhamento. Quando a mãe, em geral, que está ali, consegue orientar, ok, mas é sempre bom uma consulta para explicar o que acontece durante o ciclo menstrual e também já orientar desde a primeira menstruação que o ciclo menstrual não deve ser algo impeditivo e que não deve alterar a qualidade de vida, tá? Isso é o primeiro ponto. Aí a ida ao ginecologista passa por várias orientações, contracepção, rastreamento de câncer, mas focado na endometriose, o que é importante a gente lembrar? Se a menina começa com cólica, de repente já tem alteração do hábito urinário quando está menstruada, tem alteração do hábito intestinal, vai crescendo, casa, resolve ter filhos, não consegue ter filhos. Então, existem várias dicas já na anamnese, né, já na entrevista, na consulta, na orientação, que nos fazem pensar que é endometriose. Claro que o diagnóstico a gente complementa tanto com exames de imagem, com o exame ginecológico durante a consulta. Existem alguns achados do exame físico mesmo, quando vai no ginecologista, que podem falar a favor de endometriose, mas, em geral, a gente conclui o nosso raciocínio com o exame de imagem. E os principais exames de imagem são ecografia para pesquisa de endometriose, não é aquela ecografia normal que a maioria das mulheres faz, a transvaginal, não, é uma eco bem específica, que deve ser feita por um profissional habilitado. E, além da ecografia, a ressonância também é um exame muito útil para o diagnóstico da endometriose. Nós temos, dá para se dizer assim, 3 tipos de apresentação da doença. Uma apresentação mais superficial, que às vezes o exame de imagem não vê, por isso a anamnese é importante. Ouvir a paciente é muito importante. Existe endometriose, um cisto, a endometriose ovariana, que seria um cisto de ovário, que é o endometrioma, esse a gente até vê na ecografia normal. E existe endometriose profunda, que aí sim é uma endometriose que, além dos focos peritoneais superficiais, pode ter lesão no intestino, lesão na bexiga e lesões que podem comprometer até a funcionalidade daquele organismo. Não só a questão da dor, mas o risco da presença desses focos em outros locais. Por isso, né, quando a gente está falando da doença, a gente precisa até graduar como investigar a doença. O principal é isso que a gente está conversando aqui, é a informação de que ter dor não é normal. É uma informação simples, básica, mas que é o começo da investigação. E depois conseguir rastrear nas portadoras aquelas que requerem um acompanhamento em centros mais especializados, aquelas que eventualmente vão precisar de uma intervenção mais especializada, e aquelas pacientes que realmente só precisam melhorar sua qualidade de vida com orientação e com outras medidas que a gente vai falar no decorrer do programa. Claro, pode me provocar também, porque assim, aqui a gente, né, como jornalista, a gente assim, consegue fazer as perguntas mais básicas, mas a gente precisa muito dessa resposta. Doutor, então muitas mulheres, elas vão descobrir que têm endometriose só fazendo quando podem passar uma vida, alguns anos com cólicas, e descobrir quando vão fazer os seus primeiros exames de imagem, ou até esse exame, o exame pré-câncer, né? Isso é mais
comum Sim, na clínica? durante o exame ginecológico, às vezes, quando a gente realiza o exame de toque, a gente percebe, porque o que é endometriose no exame, né? O que a gente consegue perceber durante o exame ginecológico? Às vezes, isso não é sempre, nós podemos ter um exame completamente normal, por isso a importância da queixa e de entender que a dor não é normal. Durante o exame, a gente pode eventualmente palpar essas áreas de fibrose da endometriose profunda. Isso é um sinal de alerta para o ginecologista que está examinando, para encaminhar a paciente para um exame de imagem. Eu também acho importante falar sobre isso. Não é todo mundo que tem cólica que tem que fazer ressonância, né? A gente vai ter um excesso de pedidos de ressonância ou de eco com pesquisa, que são exames mais especializados. Mas quem tem dor tem que ser examinada. Se essa dor é uma dor associada a esses outros sintomas que nós falamos, de dor evacuatória, dor para urinar, dor na relação sexual, também uma queixa muito pontual associada à cólica, que pode sim ser endometriose, aí sim um exame mais específico é recomendado. Eu sempre digo, o que nós precisamos ter como orientação geral? Não é normal ter dor, ponto. Isso é um problema social muito importante, achar que ter dor e ficar mais quieta com dor, não vou fazer exercício, não vou trabalhar, vou tomar um monte de remédio, isso é normal. Claro que isso não é normal, é isso que a gente precisa mudar, é o ponto 1. Por que eu estou falando isso? Porque ainda hoje, nós sabemos que se leva de 7 a 10 anos para fazer o diagnóstico indo em consultório. Por que isso? Porque é cultural. Cultural achar que é normal ter dor. E não é. Não é normal ter dor, é sinal de alerta. A dor é a nossa aliada. Quando o organismo manifesta dor, alguma coisa está acontecendo. E nós precisamos, sim, investigar. A endometriose pode gerar um câncer de útero, colo de útero, algum outro? Não, isso é uma pergunta bem legal. Existem algumas associações muito discretas entre o endometrioma, né, que é o cisto de ovário, bem característico da endometriose, em mulheres com mais de 40, 45 anos, um risco aumentado de câncer de ovário nessas pacientes. Por isso que a gente discute, às vezes, uma mulher com mais de 40 anos com endometrioma, que é esse cisto de ovário, tem que operar. Não dá para criar esse... É quase um mito dizer que endometriose não vira câncer, tá? É uma doença benigna. Ela é crônica, ela pode ser muito cruel com a qualidade de vida e com tantos percalços durante a vida de uma mulher, mas ela não é um alto risco para câncer. Trabalhos mostram uma associação, sim, especificamente em casos muito pontuais, de um aumento pequeno, né, da incidência de câncer, principalmente de ovário, nessas pacientes. Mas, assim, quando a gente já tem um cisto de ovário, a gente já deve estar num centro especializado. E, certamente, os médicos que trabalham num centro especializado de endometriose devem saber desse risco e devem tranquilizar a paciente do qual intervenção e como essa intervenção deve ser feita. Então, não é para criar um terror que a endometriose vira câncer. Tá certo. Obrigada, então, por hora, doutora Raquel Dib, saúde mais, vai fazer um intervalo e já a gente volta a conversar mais sobre endometriose. Saúde Mais está de volta. A gente continua a conversar sobre endometriose com a médica ginecologista e obstetra Raquel Dib. Doutora Raquel, muitas mulheres também elas vão descobrir que têm endometriose quando elas querem engravidar. Também é um outro momento, né? Então, conta pra gente assim, essa experiência em consultório, porque eu não sei se a endometriose está ligada à infertilidade diretamente, ou é a dificuldade, logo que resolve o problema, o bebê pode vir, né? Sim, bem importante a gente falar sobre isso. Então, nós conversamos que ela acontece na vida da mulher durante esse período reprodutivo, que é um período muito importante, onde a mulher acaba tendo a sua maior performance de trabalho, e também é o período que se escolhe ter ou não ter filhos. O que a gente sabe? Endometriose é uma causa de infertilidade. Eu me arrisco a dizer, e a literatura também concorda, que é
a maior causa de infertilidade. Mas é um mito dizer que toda paciente que tem endometriose é infértil. Isso não é correto, isso gera um peso, né, no diagnóstico. O que eu acho importante? Sempre falar sobre saúde reprodutiva. No momento que eu tenho um diagnóstico, e por isso a importância de fazer o diagnóstico, um diagnóstico de endometriose, eu devo entender que eu tenho um risco aumentado de ter infertilidade. Por isso que pacientes com endometriose devem ser orientadas a não retardar muito a sua gestação, se esse for o desejo. E o que a endometriose causa na mulher que gera a infertilidade? Existem muitas causas, desde a causa anatômica, na endometriose causando aquela fibrose, dificultando a mobilidade das trompas, grandes cistos de ovário, dificultando a produção de um óvulo bom, que vai encontrar o espermatozoide, também dificuldade de implantação do embrião. A gente vê casos que conseguem engravidar, mas não conseguem ir adiante a gestação, ou até fertilizações in vitro, que não conseguem implantar o embrião porque tem uma endometriose mais severa, em função do componente imunológico e inflamatório da doença. Por que é importante a orientação? Porque se a paciente sabe que tem, tenta engravidar e não consegue, ela já vai procurar um auxílio, né, no tratamento específico da infertilidade mais cedo. Isso é muito positivo do ponto de vista de sucesso na reprodução. Uhum. E existem grupos de mulheres mais vulneráveis? Se a gente fizer um recorte social ou racial, o que a senhora percebe? Para ter endometriose? Uhum. Sim, existem alguns dados epidemiológicos que em países mais industrializados a prevalência de endometriose é maior, em mulheres brancas, com um nível intelectual mais elevado, em geral, a prevalência é maior da doença. E mulheres mais magras também. O que a gente vê atualmente? E isso tu falaste no início da nossa conversa. A gente vê mais casos da doença. Então, nós não sabemos se a gente tem mesmo mais casos ou se a gente está tendo um aumento no diagnóstico. Eu, particularmente, acredito que as duas coisas, tá? Eu acho que a gente está vivendo cada vez mais industrializado, de maneira industrializada, e isso afeta, realmente isso afeta na prevalência da doença, mas eu acho que nós estamos melhorando no diagnóstico, apesar de que ainda se demora 7 anos para fazer o diagnóstico. Isso é triste, né? Isso faz com que a gente fale sobre a doença todos os dias. Nós não podemos demorar 7 anos para fazer um diagnóstico que começa ouvindo bem a paciente. Então, o nosso trabalho aqui é levar uma informação muito direta. Ter cólica menstrual progressiva e incapacitante não é normal e até que se prove ao contrário, é endometriose. Sim. Tá. E a endometriose também pode impactar a saúde geral da mulher, a saúde, não só a saúde sexual, né, da sua vida ativa, mas a saúde mental também, né, outras áreas da saúde física, como é que é isso? Com certeza. Ela é considerada uma doença sistêmica. Nós tivemos uma publicação bem interessante há uns 2, 3 anos atrás, que mostrou alteração em quase todas as células do organismo feminino que é acometido por endometriose. E por ser uma doença sistêmica, nós vamos ter associado essas principais queixas, que é cólica menstrual, dor evacuatória, dor na relação, dor para urinar, dificuldade para engravidar, são as queixas mais óbvias, né? Mas a gente vai ter associado muitas vezes a isso uma fadiga extrema, cefaleia, queixas inespecíficas, mas que são queixas inflamatórias, se é que eu posso usar esse termo, mas assim, para que a população consiga entender. São queixas gerais. E por que isso acontece? Eu acho que tudo é conectado no nosso organismo, né? Mente, corpo, o nosso emocional tem muito impacto no nosso físico. Eu começo sempre as minhas consultas falando sobre um tripé que eu acho indispensável na saúde. Atividade física regular, alimentação saudável e sono de qualidade. Por que isso é indispensável? Porque isso conecta o corpo com o psique. Uma paciente que não está bem, ela não dorme bem. Então, ela já tem uma alteração. A gente não sabe se essa alteração é pela endometriose
ou se essa alteração piora, endometriose, entende? Elas andam muito associadas. Então, nós precisamos alinhar isso. Quem tem a doença tem que comer bem, tem que se exercitar todos os dias, isso é remédio, isso é na lista do tratamento. Isso vem antes de qualquer tratamento clínico, medicamentoso, isso vem antes de qualquer cirurgia. É importante dormir, é importante comer bem, de maneira saudável, e é muito importante se exercitar. O exercício é um aliado maravilhoso no tratamento da doença crônica e também funciona muito bem na endometriose. Claro. Doutora, a endometriose, ela pode atingir outros órgãos ou ela se fixa somente no útero? Ela vai além do útero. São aquelas células do endométrio, né, que a gente falou, que está na camada interna do útero, que se manifestam além do útero. Então, peritônio pode acontecer próximo do útero, ali que é o intestino, a bexiga, os ovários, as trompas, e pode até estar mais distante. Nós temos casos raros, mas não tão raros, de endometriose no diafragma, né, que é bem distante da pelve, fica lá em cima, perto do pulmão, né, na região ali bem superior. Nós temos órgãos afetados tanto superficialmente quanto mais profundamente. Existem pacientes que acabam perdendo a função renal, imagina, por endometriose. Então, conhecer a doença e ter centros especializados, e por isso a importância, assim, eu vou aproveitar que a gente está aqui, né, de falar da importância das políticas públicas no acolhimento e na assistência verdadeira às pacientes. Não basta só entender que dor não é normal. Tu precisa ofertar médicos e centros que não são só médicos, mas centros multidisciplinares especializados no tratamento da doença. Por quê? Porque isso devolve a mulher melhor para a sociedade. Ela consegue produzir mais, isso é inteligente do ponto de vista econômico, e também consegue se satisfazer do ponto de vista profissional e pessoal, né? No casamento, na parte reprodutiva. Acredito que isso é um papel social muito importante, realmente. Doutora Raquel, o diagnóstico feito, qual é o procedimento? É cirurgia, é tratamento? Essa pergunta é bem importante. O diagnóstico feito é o nosso maior desafio. Nós precisamos não levar 7 anos para isso. No momento que eu tenho o diagnóstico, eu tenho um caminho a percorrer, e isso passa pela individualização. Eu preciso entender se a minha paciente tem algum risco obstrutivo, se a minha paciente tem desejo gestacional, isso é super importante, talvez ela tenha tudo isso, tá? E se a minha paciente tem ou não tem dor, porque eventualmente eu só vou descobrir a endometriose em pacientes inférteis que são quase assintomáticas. Isso também é interessante. Nem toda paciente que tem endometriose tem dor. Às vezes a gente descobre quando está investigando infertilidade, por ser uma causa prevalente de infertilidade. Bom, se eu tenho uma paciente que quer engravidar, eu não posso bloquear a menstruação dela com anticoncepcional, que é um tratamento muito realizado, porque o bloqueio natural da menstruação alivia muito a dor em várias pacientes. É a primeira escolha na grande maioria. E não existe o melhor anticoncepcional. É o que é melhor para aquela paciente. Às vezes é oral, às vezes é o DIU hormonal, às vezes é o injetável. Isso é com o ginecologista, individualizando cada caso. Eu também gosto muito de falar de terapias associadas, como fisioterapia pélvica, acupuntura, um tratamento da dor, é bem interessante, né? A alimentação, que a gente já falou e reforço aqui. E existem casos que são para cirurgia, principalmente casos refratários de dor, que nada melhorou, e aí tem que operar mesmo, tem que melhorar a dor, né? Ter dor não é normal. Casos de infertilidade, ou eles vão para tratamento de reprodução assistida. Só vou fazer um parêntese, nosso assunto não é diretamente infertilidade, mas sempre lembrar do parceiro, do fator tubário, antes de indicar cirurgia ou outras coisas, né? Então, avaliar bem isso. Então, infertilidade ou é cirúrgico ou é reprodução, quando não conseguiu engravidar, e quando eu tenho risco de obstrução, aí é cirúrgico. Se eu tenho o risco de perder função renal, se eu tenho risco de obstrução intestinal ou até lesão no diafragma que cause pneumotórax durante a menstruação,
esses casos são cirúrgicos, Sim. tá? Se a mulher passou por a cirurgia, engravidou, a endometriose pode retornar? Como é que funciona isso? Essa pergunta é bem boa porque a gente tem que relembrar que endometriose é doença crônica. Mas eu sempre falo isso para as pacientes, ter endometriose não é o maior problema. O maior problema é o que ela está causando. A gente não sabe na população geral quem é que tem endometriose. Às vezes a paciente nunca vai ter sintoma e tem endometriose. Bom, isso não é o maior problema. O maior problema é o que ela causa naquela mulher. Então, manter os cuidados. Engravidou, teve os filhos, ok. Vai continuar dormindo bem, se os filhos assim o permitirem, quando são pequenos. Vai continuar se exercitando, se alimentando muito bem. Isso pode evitar outras doenças. É ruim ter endometriose? Sim, ninguém vai dizer que é coisa boa ter endometriose. Mas talvez o fato de ter endometriose vai te tirar de um risco cardiovascular aumentado, porque tu está te exercitando, porque tu está indo ao médico com mais frequência, fazendo os teus exames. Então, assim, a gente sempre precisa entender o que nós vamos tirar de melhor com aquele percalço, né, do diagnóstico. Tem endometriose e tem doença crônica. Isso é importante deixar bem claro para as nossas pacientes e para quem está nos ouvindo hoje. Obrigada, então, Raquel, pelos teus esclarecimentos aqui sobre endometriose. Raquel Dib, a gente agradece a tua presença nos estúdios da TVE. O Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida e até a semana que vem.